Muito bem, pessoal. Então, nessa aula, nós vamos dar continuidade nesse nosso projeto que a gente está desenvolvendo, toda essa parte conceitual envolvendo programação para dispositivos móveis com o React Native. E nessa aula eu quero dar uma repassada com vocês em toda a configuração. Estou compartilhando alguns materiais que eu quero estar conversando com vocês também, com relação à parte de configuração, para a gente poder rever tudo isso, para a gente não ter mais nenhum tipo de problema, tá? Tanto aqui no laboratório, quanto nas máquinas individuais de vocês. Tá? Então, eu vou estar apresentando isso para vocês. Então, depois que a gente fechar tudo isso, no final da aula eu vou abrir um espaço para a gente poder conversar, tirar dúvidas, perguntas, né? E tal. Mas eu já quero mostrar para vocês aqui o seguinte, olha, a minha aplicação está aberta, e essa versão aqui é aquela última versão, é a versão onde a gente apresenta, deixa eu abrir aqui a pasta dos nossos materiais, a gente vai falar sobre navegação e status bar, principalmente a navegação, tá? Eu fiz uma implementação no meu projeto, atualizei uma versão e quero mostrar isso para vocês. Mas eu quero começar, inicialmente, mostrando que a aplicação está rodando. Ó, essa aqui é essa última versão que nós temos, está rodando, o bundle já está aqui ó, ativo, e eu estou trabalhando inicialmente com o emulador, tá? Você vê que o emulador aqui, ó, eu configurei na minha máquina esse Pixel 4 e uma API 30, tá? É o tipo do emulador que eu estou trabalhando. Poderia ser um outro, tá? Eu resolvi adotar esse aqui. Então, a nossa aplicaçãozinha está aqui. Então, a base principal que eu quero mostrar basicamente hoje é essa parte de navegação. Eu tenho uma página principal, eu clico nesse botão aqui que nós implementamos, ó, navegar para o componente de usuário, ou a tela de usuários. Clico aqui, ele navega para o usuário, automaticamente ele já me oferece aqui um botãozinho para retornar, eu clico aqui nesse. Então, aqui eu estou, estando na página de usuário, eu clico nesse botãozinho e eu retorno à página principal. É só essa navegação e a gente vai, daqui para frente, trabalhar na nossa aplicação, que é aquela aplicação que vai consumir uma API do GitHub, tá? E aproveitando nessa aplicação também, a gente já configurou aqui status bar. Vou estar mostrando para vocês. Mas antes de falarmos da nossa aplicação, eu quero começar por aqui, ó, mostrando para vocês que lá na plataforma eu já compartilhei esse material aqui, ó. Então, deixa eu salvar aqui. Olha só, aqui a gente tem esse material aqui, a configuração do Android para que o nosso projeto funcione. Então, eu vou abrir esse documento que eu já compartilhei para vocês, para a gente poder comentar um pouquinho sobre ele. Aqui, ó. Esse documentinho aqui, ó. Vamos lá. Tem algumas coisas muito importantes que eu quero estar falando com vocês. Então, vamos lá, olha só. Configurações do emulador para o Android, para a gente poder trabalhar no ambiente Android, né? A gente está... A minha máquina é Windows, aqui no laboratório é Windows, então a gente trabalha com Android. Poderíamos também, essa aplicação, ela poderia perfeitamente ser utilizada no iOS, sem problema nenhum. Só que o nosso foco aqui é Android. Então, eu quero mostrar duas coisas. Eu quero, primeiramente, mostrar as configurações do emulador, para não ficar dúvida. E depois, inclusive, eu quero utilizar aqui um celular que eu trouxe, Android, e vou mostrar para vocês que eu também posso executar diretamente do celular. Então, gente, olha só, eu utilizei uma versão do Android Studio do dia 30/9, tá? Esse Dolphin aqui, né? Esse 2021.3.1. Tá? Então, o Android Studio que eu estou executando é esse aqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui. Então, eu estou com o Android Studio aqui aberto, tá? Aqui aberto. E essa versão que a gente está utilizando, olha, essa versão aqui, esse Dolphin, né? Beleza. Então, se vocês forem hoje baixar, vocês vão baixar certamente essa versão. Né? Não tem um mês ainda que eu instalei. Então, Luciano, se você quiser instalar na sua máquina, você pode instalar isso aqui, sem problemas. E aí, aqui, seguindo o material, o que eu fiz? Eu criei esse emulador aqui, esse
Pixel 4 API 30. Vou mostrar para vocês como é que eu criei esse emulador aqui. Tá? Olha só, eu venho aqui, uma vez instalado o Visual Studio, eu vim aqui, olha, nesse botão, nesse menu Tools, eu vim em SDK Manager, cliquei aqui, quer dizer, vou gerenciamento da SDK. Vocês sabem bem que aqui o React Native ele gera o código para Android e aí o compilador Java é que faz o trabalho. Né? Então, a gente precisa ter esse ambiente de desenvolvimento, né? Um kit de desenvolvimento para Android, que é o SDK. Muito bem. Aí, a configuração que eu fiz aqui, ó, que eu capturei essa tela, eu poderia mostrar aqui para vocês também no Android. Ó. Eu vier aqui, chamar aqui o menu Tools, eu venho aqui no SDK Manager, e aqui, ó, nesse menu que a gente tem aqui, olha, eu estou utilizando o Android 11, e aí, selecionando essa aba SDK Tools, eu defini essas configurações que eu quero passar para vocês, tá? Então, eu quero garantir para vocês que essas configurações aqui, elas vão funcionar. Então, voltando aqui para o material, então eu faço as indicações aqui. Por exemplo, ó, essas minhas setas indicam o que você tem que fazer no seu Android Studio. Então, para você não se perder, se você for fazer no seu computador, aqui no laboratório, é só seguir esse passo a passo. Clicou em SDK Platforms, seleciona aqui o Android 11. Observem que aqui, ó, Android SDK Location. Eu criei, quando eu instalei o Android, o que eu fiz? Eu defini essa pasta aqui, C:/Android SDK. Então, aqui no meu Windows, se eu vier aqui, ó, vou abrir até uma outra janela aqui do Explorer para mostrar para vocês aqui dentro do C, tá? Retornando aqui, ó, Android SDK. Então, eu vou procurar aqui a pasta Android, eu tenho aqui o SDK. É aqui dentro que eu defini. Então, na hora de instalar, vocês poderiam até utilizar uma outra pasta. Eu escolhi essa pasta para poder ficar mais simples, tá? Recomendo que vocês façam isso também. Tá? Então, isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Fundamental. Essa pastinha aqui é fundamental, porque é ela que você indica aqui, ó, o seu Android, onde é que ele vai buscar o SDK. Tá? Bom, continuando, qual o próximo passo? O próximo passo é configurar o SDK, propriamente dito. Então, a gente tem aqui algumas opções, por exemplo, eu defini o Android SDK Build com essa configuração aqui, ó, 3003. Vou mostrar para vocês que lá na aplicação, eu fiz aqui, ó, eu abri esse arquivo aqui, esse build Gradle. O Gradle nada mais é do que um build, tá, pessoal? É o build que faz essa integração no Java com a sua aplicação Android, para ele poder funcionar. Ele é um build, na verdade. Então, esse arquivo aqui, ó, que fica dentro da minha estrutura de pastas, tá? Esse build Gradle, né? Que eu tenho, olha, selecionando aqui, eu tenho o caminho dele, Android, build Gradle. Tá? Aqui dentro, olha, eu faço algumas configurações que me garantem que essa aplicação, a minha aplicação, vai estar de acordo com a configuração do Android Studio que eu estou utilizando. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu defini que o Build Tools Version, a versão da minha build, é essa 3002, ó, estou utilizando. Tá? Eu configurei, defini também que a versão do SDK é 24, a versão do compilador é 30, da instalação, né, onde eu faço a publicação também é 30, né, que é o target. O NDK Version, isso aqui é uma outra opçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês um pouco mais abaixo, que eu defini como 21.4.700. Então, com isso, você garante que a sua aplicação vai rodar de acordo com aquela configuração do Android. Observem que essa pasta Android ela é específica para o React Native direcionado a essas configurações para um emulador Android ou para um celular Android. Tá?
E eu defino aqui esse build Gradle nessa versão, né, o build na versão 4.22. Né? Isso aqui acaba tornando-se assim uma receita de bolo, né? Mas é importante no sentido de que é o ambiente que você está usando para desenvolver. Né? Quando você colocar isso aqui em produção, quando você colocar o seu aplicativo lá na loja, acabou. Né? O controle saiu das suas mãos, vai ficar para a loja, que vai fazer essa publicação. Tá? Ou então o DPK, que você pode pegar e distribuir para os seus amigos, para os seus usuários, que forem utilizar a sua aplicação no celular deles. Tá? Então, voltando aqui ó, no Android, ou melhor, voltando no nosso material, que eu vou seguir por ele, ó, eu faço essa configuração, marco essas opções aqui, eu mantive umas outras versões aqui, tá? Então, descendo aqui nessa barra de rolamento, o que você faz? Oi, tudo bem? Descendo aqui, é onde eu disse para vocês, ó, esse NDK, a configuração dessa versão do NDK, ó, eu ajustei de acordo com a minha aplicação, tá vendo? Ó? Eu coloquei o seguinte, ó, esse meu NDK vai rodar na versão 21.4.707.55.29. Eu fui lá no código e defini, para essa função build script, eu defini essa variável aqui, SDK version. Tudo receitinha de bolo, tá, gente? Você define essa versão, está compatível, garanto que vai rodar. Legal. Aí descendo um pouquinho mais, eu defino aqui esse Android SDK, eu peguei a última versão, né, esse latest, a última versão estável, né, latest, versão estável, né, último estável. Esse CMake aqui também, eu defini como essa opção 3.18, tá? Eu poderia definir aqui dentro também essa configuração, tá? Poderia definir aqui também, dentro do meu código. Defini aqui o Android Emulator, marquei o Android Emulator, marquei o Android SDK Platform Tools, e marquei finalmente esse Google Play Service, Google Play, né? Que é onde você vai finalmente botar sua aplicação para rodar. Tá legal? Ainda tem uma definiçãozinha aqui final, que eu marquei esse Intel x86 Emulator Accelerator, né? Então, seguindo aqui essas configurações, e eu, como vou compartilhar essa minha aplicação para vocês, não tem erro, tem que rodar. Então, num primeiro momento, a minha aplicação vai funcionar perfeitamente de acordo com essas configurações. Então, eu mostro aqui para vocês, olha, que lá na aplicação, você abrindo o main activity.java, para você na aplicação abrir, pessoal, é só clicar, pressionar Ctrl+P, e aí você define aqui o arquivo que você quer abrir. Tá? Seja o build Gradle, main activity, só colocar o nome do arquivo que você quer abrir, ele já vai abrir aqui na área de trabalho para vocês. Tá? E aqui eu mostrei as configurações que a gente utilizou. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês são as configurações que você precisa fazer no seu Windows, lá nas variáveis de ambiente. Então, agora a gente vai passar para uma outra parte. Então, a primeira parte foi ajustar o Android Studio com a minha aplicação. Beleza. Só que tem um compilador Java, que eu tenho que configurar. Isso aí que eu quero mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Você tem que fazer isso aqui, Luciano. Em primeiro lugar, garantir que você tem aqui a sua pasta SDK com todos esses arquivos, né, definidos, que é o seu Development Kit para dispositivos móveis. Tá? Então, você garante que você instalou aqui nessa pasta, poderia ser um outro nome, tá? Estou utilizando, no meu caso aqui, a pasta Android SDK. E aí você abre lá as variáveis de ambiente do Windows. Então, olha, eu aqui no meu Windows, estou no Windows 11, mas eu poderia estar no Windows 7, Windows 10. Pressiona a tecla Windows e digita aqui em cima, olha, a opção que abri para vocês, variáveis de ambiente. Aí vai aparecer aqui, ó, editar variáveis de ambiente do sistema. Você clica aqui, ele vai abrir essa janelinha que vocês estão vendo aqui, ó.
E aqui embaixo você tem variáveis de ambiente. Clicou aqui, ele abre essa janela. Você poderia clicar, utilizar as variáveis do seu usuário, mas eu acho mais interessante você definir essas variáveis como sistema. Então, qualquer um que for utilizar essa máquina, se você for criar um outro usuário, vai valer para todo mundo. Tá? Então, aqui dentro, ó, aqui embaixo, aqui vai ser onde você vai direcionar aqui todas as suas atenções, porque é aqui que você vai fazer as suas configurações. Então, o foco é aqui, ó, em variáveis do sistema. Então, bom, eu agora volto um pouquinho aqui para o meu material, que eu vou fazer aqui um paralelo entre o que eu estou acessando e o que eu estou mostrando, tá? E foi exatamente de onde eu capturei essas telas, tá? Então, aqui, ó. Em primeiro lugar, ó, você clica em variáveis de ambiente, ele abre essa janela para vocês, aí você vem aqui embaixo, olha. Primeira coisa é criar essa variável aqui, Android Home. E essa variável de sistema Android Home, ela tem que apontar para aquele Android SDK. Assim como esse Android SDK root também. Tá? Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu aqui dentro, estou com essa janelinha aqui, deixa eu minimizar isso aqui. Tá legal. Agora fica melhor para vocês visualizarem. Então, aqui embaixo, para eu criar uma variável de ambiente, é só clicar em novo. Em novo, você clica, diz o nome da variável, por exemplo, Android Home, e coloca aqui o valor da variável. Eu já fiz isso. Eu defini, eu coloquei aqui, ó. Eu vou entrar no editar para vocês verem, ó. Cliquei no editar. Coloquei o nome da variável Android Home e o valor da variável. Eu apontei aqui a pasta. Então, quando eu fizer referência a essa variável aqui, ele vai estar apontando para essa pasta, tá? A mesma coisa eu fiz para o Android SDK root, olha. Vendo? Mesma coisa. Tudo bem? Então, agora voltamos para o material. Então, eu vou agora seguir em frente, ó. Outra coisa, Java Home. Eu vou definir para o meu sistema o seguinte, que agora o home do Java, quer dizer, o meu sistema, quando, por exemplo, eu chamar, se eu abrir um prompt aqui do DOS, ó, se eu digitar aqui, ó, por exemplo, Java, -- version, ele vai mostrar para mim que eu estou usando o OpenJDK 11, tá? 64 bits. Por quê? Porque eu instalei o Java 11 na minha máquina. Vou dizer para vocês que eu tenho também o Java 8 aqui, porque na minha disciplina de Java eu estou utilizando o Java 8. Só que como eu executo as aplicações pelo Eclipse, eu configurei no Eclipse ele apontar para a pasta do Java 8. Tá? Só que agora a minha máquina está toda configurada, assim, no sentido global, para o Java 11. Então, o que você tem que fazer? Entrar no site lá da Oracle, ou então entrar no Google, download Java, tá? Você vai achar o Java 11. Eu baixei a última versão, tá, gente? Olha, essa versão aqui foi a última que eu baixei. Tá? Muito bem. Então, eu entro aqui nas minhas variáveis de ambiente e digo que Java Home é a variável de ambiente que vai apontar para essa pasta onde está o meu Java Home. Então, quando eu instalei o Java, eu instalei nessa pasta aqui, ó, Program Files Java JDK11. Vou abrir aqui e mostrar para vocês. Ó. Vou aqui, ó. Então, eu já tinha mostrado aqui o Android SDK. Agora eu vou chamar aqui o arquivo de programas, né? Que é o Program Files. Vou selecionar aqui o Java. E aqui no Java, ó, eu tenho alguns Javas instalados. Por exemplo, o Java 11, que foi o último que eu fiz lá em 30/9, recentemente, tá? E eu tenho aqui algumas versões antigas do Java 8 que eu ainda utilizo, tá? Como eu sempre digo para vocês, o Java, da versão 8 para trás era um Java, da versão 8 para cima é outro Java. Então, o paradigma é o Java 8. Então, o ideal é o Java 8. Agora, se você quiser trabalhar com Java mais atual, tudo bem. Mas é o que eu sempre lembro para vocês. Se você está numa empresa, eu estava conversando isso com a turma anterior aqui hoje. Por exemplo, tem uma colega nossa que trabalha numa contabilidade. Ela está com uma aplicação lá que já roda há algum tempo.
Não necessariamente ela tem que ficar atualizando todo dia. Não é todo dia que surge uma versão nova que ela tem que atualizar. Por quê? Porque quando surge uma versão nova, você tem que desenvolver um processo chamado homologação. Você tem que homologar seu software para aquela versão. Entendeu? Então, por isso que não tem esse desespero de ter que mudar de versão. No meu caso aqui, como é um curso, né, de tecnologia, claro, a gente vai trabalhar sempre com as últimas versões, né? Mas numa empresa não é assim que funciona. Não é que surgiu um software novo, eu vou atualizar? Não. Pode ser que o seu sistema já não rode naquela versão. Tenha que fazer alguma adaptação, entendeu? Esse cuidado vocês precisam ter. Lembrem-se sempre disso. Quando o software só vai para a produção depois do homologado. Então, por isso, ele tem que passar por uma bateria de testes, né, e tudo mais. Mas como aqui a gente está num curso, sem problema. A gente pode instalar as últimas versões. Se der problema, como aconteceu agora comigo, eu tive que atualizar minhas aplicações, né? Muito bem, então aqui, voltando, eu tenho aqui essa pasta que eu defini como valor para minha variável de ambiente Java Home. Tá? E aí, pessoal, olha só, seguindo um pouco mais, a gente vai definir agora a variável de ambiente ClassPath. ClassPath significa, olha, caminho das classes. ClassPath, caminho das classes. Nesse ClassPath, que é uma outra variável de ambiente que eu tenho aqui, ó, eu tenho que definir aonde é que estão as classes Java, que eventualmente as aplicações da minha máquina podem utilizar. Então, eu tenho que vir aqui, eu vou mostrar na prática para vocês, ó. Eu venho aqui nas variáveis de ambiente, de novo, deixa eu minimizar isso aqui para não confundir. Aqui, ó. Eu vou localizar o ClassPath. ClassPath. Não vou criar porque já está criado, mas eu vou editar. Ó, vou editar. Todo esse caminho aqui, ó, corresponde ao ClassPath. Quem ainda não entendeu essa ideia de path, muita atenção. Vamos lá, Sara. Atenção total aqui em mim, não dividida, por favor. Então, olha só. O que eu estou dizendo para ele nessa linha aqui, ó? Aliás, deixa eu dar um Ctrl A, deixa eu dar um Ctrl C, deixa eu jogar isso aqui num bloco de notas. Para eu poder aumentar a fonte, para vocês enxergarem legal isso aqui, ó. Isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho a fonte aqui. Olha só. Quando você define o ClassPath, você vê que cada um desses caminhos estão separados por ponto e vírgula, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Vale para outras coisas também. Qualquer tipo de software que você for utilizar no seu computador. Normalmente, quando você instala um software na sua máquina, aquele software no processo de instalação, ele normalmente já vem aqui e altera essas variáveis de ambiente. Por isso é importante vocês entenderem isso, que se você for atualizar um software, pode ser que você tenha que mudar isso aqui, certo? E aí aqui você está dizendo para ele o seguinte, olha, ClassPath, caminho das classes, é o seguinte, sempre que alguma aplicação exigir Java, a sua pasta padrão vai ser Java Home. Quem é Java Home? Java Home é essa pasta aqui, ó. É essa pasta aqui que eu mostrei para vocês, que é o JDK 11.0.12. /lib. Dentro dessa pasta lib aqui que estão as bibliotecas, ó, do Java. Então, ele vai buscar aqui dentro. Bom, se eu precisar de trabalhar com essa biblioteca tools.jar, também está dentro do Java Home Lib. E por aí vai. Por aí vai. Defino todas essas variáveis, tá vendo? Eu defini inicialmente a Java Home e agora a Java Home serviu como referência. Ok? Beleza. Então, vou fechar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso material. Não quero salvar, voltei para cá. Vamos voltar para o material aqui. Vou cancelar isso aqui. Outra coisa. Olha só. Path, pessoal. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que você tem dentro do seu sistema operacional Windows. Preste atenção, tá? O ClassPath está voltado para Java. Agora, esse path é para qualquer tipo de software. Path
para quem não entende bem isso, é hora de tirar as dúvidas, de entender e não ficar dúvida nenhuma. Ó. PEF. Eu vou mostrar para vocês na prática. Ó. PEF, ó. Variável de ambiente, PEF. Então, eu vou abrir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro, eu vou selecionar o PEF. Está aqui, ó, PEF. Eu não vou criar porque já está criado. Eu vou editar para mostrar para vocês. Olha só, aqui, ó, olha só. Ou melhor, esse é meu PEF. Gente, muita atenção aqui. Imagine que eu instalei um software na minha máquina, digamos o Python. Quando eu instalei o Python, eu criei uma variável, um caminho, indicando para ele o seguinte: quando eu, em qualquer lugar do sistema, que eu digitar um comando, ele vai percorrer por todos esses caminhos aqui e vai procurar o comando que eu vou utilizar. É por isso que quando você executa qualquer coisa do Windows, em qualquer pasta que você tiver, ele consegue executar. Por quê? Porque ele vem nesses caminhos aqui e ele vai encontrar um caminho definido para aquele programa. Por exemplo, ó, o Yarn. Quando nós instalamos o Yarn, ele configurou aqui, ó. O Yarn está na pasta arquivos de programas Yarn bin. Então, em qualquer lugar da máquina, por exemplo, abri uma pasta qualquer aqui, abri aqui o prompt. Chamei aqui o prompt. CMD. Ó. Aí na pasta Users Rubens. Se eu colocar aqui, ó, Yarn, -- version, ele vai me dar uma resposta. Vamos lá, Fabrício, vamos lá. Jonathan, preciso da sua atenção total, não dividida. Então, olha só. Quando eu digito aqui esse comando yarn, -- version, ele mostrou a versão. Agora, gente, esse programa yarn está nessa pasta? Não. Agora, se eu executo nessa pasta, como é que ele executou? Por quê? Porque ele veio aqui no PEF, e encontrou que quando o executável yarn foi colocado para ser executado, ele vai procurar nessa pasta. Aí ele vai achar nessa pasta aqui, ó, ele vai achar o executável dele. Ele vai vir aqui, ó, nessa pasta. Vou até abrir essa pasta aqui para vocês verem, ó. Ele vai achar o executável do yarn aqui e vai executar. Tá? Então, esse PEF aqui é isso. Se por acaso parar de funcionar alguma coisa na sua máquina, é porque ele perdeu essa configuração. Ele perdeu esse PEF aqui. E observem que o Android Home, olha, está em todas, olha. Está tudo configurado aqui, a parte do Java. E todos os aplicativos que eu tenho na minha máquina estão com os caminhos todos definidos aqui, tá? Dentro dessa variável PEF. Por isso ela é tão importante. Tá? Então, eu estava devendo para vocês esse momento de estar explicando isso. Estou compartilhando com vocês esse material, tá? Que já está lá na plataforma, para vocês não terem mais dúvidas com relação às configurações que vocês têm que desenvolver para a sua máquina Windows. Tudo bem? Legal. Então, feito isso, bola para frente, né? Vamos em frente. Deixa eu fechar aqui e voltar aqui. E agora sim, agora a gente vai entrar na aplicação propriamente dita. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui nesse material, porque eu fiz algumas mudanças, eu fiz algumas implementações. Então, vamos começar aqui, ó, com esse material referente ao React Navigator. Então, vamos lá. Olha só, gente. Acompanhe comigo, por favor, hein? Para essa minha aplicação aqui rodar, né, essa aplicação aqui, ó, eu vou compartilhar isso aqui com essa última versão, viu, Abdene? Essa última versão, se você não quiser mexer nessa sua, que está na sua máquina, é só você criar uma nova pasta, joga essa minha aplicação e bota para rodar, para ver se vai funcionar. Tem que funcionar. Qualquer coisa, você dá uma configurada, uma verificada lá no seu... E todas essas configurações que eu mostrei para você. Então, o que a gente fez aqui para poder rodar essa aplicação? Então, vamos lá. Configurando o React Navigation, que é a biblioteca mais famosa do React Native para navegação. Desde a primeira versão que a gente vem utilizando.
é de forma programática e não com componentes, como a gente trabalha com React Router DOM, para aplicações web. A gente está utilizando lá nas nossas aulas nas aulas de React, a gente vai trabalhar com React Router DOM. Inclusive, foi assunto da nossa aula de ontem. Mostrei para vocês o React Router DOM. Só que aqui não, aqui a gente está trabalhando com React Native, né? Beleza, então, eu implementei agora, eu fiz essa mudança eu estava usando a versão 5 do React Navigator. Eu fui e atualizei para a versão 6. Ela é toda baseada em componentes, né? E aí, o que eu fiz aqui? Agora a gente vai entrar no código especificamente. Tá? Então, aqui dentro, olha, dentro aqui do nosso projeto, eu fiz essas alterações de acordo com essas linhas que eu mostrei para vocês. Eu vou abrir aqui em paralelo, ó, source, index, dentro do meu projeto aqui, source. Deixa eu fechar aqui esse aqui. Deixa eu fechar aqui o Android. Deixa eu entrar aqui na nossa pasta padrão. Source, index. Tá? Então, essa aqui já é a versão que eu disponibilizei para você. Então, isso aqui foi uma primeira versão até a última aula, que a gente não fazia ainda a navegação. Apaguei tudo isso e a gente implementou isso aqui agora. Em nosso app, o arquivo source index, dentro da pasta source index. Eu estou com uma versão um pouquinho diferente, porque aqui eu já implementei o status bar, tá? Mas aqui, inicialmente, eu tinha colocado para ele retornar uma view. Então, olha só. Analisem o código fonte agora comigo, ó. O index.js. Eu importei o React. Estou dizendo para o React o seguinte, que eu vou utilizar a view do React Native, da minha biblioteca React Native. Tá? E nessa minha function app, eu estou mandando retornar esse componente view, ou seja, agora passou a existir um componente view do React Native, tá? Na minha aplicação. Então, seguindo aqui em frente, eu criei a pasta main, criei o arquivo index dentro da pasta main, criei a pasta users, criei a pasta index. Relembrando, a nossa aplicação, ela tem, olha só, vou mostrar aqui a parte da execução, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui é a aplicação rodando, ó. A pasta main, onde eu tenho esse pages main, observem que é a mesma coisa que eu fiz na aplicação web, que eu mostrei ontem para vocês. Eu criei lá uma pasta main, uma pasta users também. Então, isso aqui que está aparecendo está dentro da pasta main, esse componente. Quando eu clico aqui no Navigate User, ó, ele foi para esse index da pasta users. Eu clico aqui na setinha, ele volta para a pasta main. Então, a minha aplicação tem essas duas pastas, a main e a user. Inicialmente, esse index está zerado, ó, do user e do main está zerado, não tem nada. Aí eu começo a codificar. Inicialmente, na pasta main, nesse index, eu coloquei para poder exibir a view. Aqui, na pasta users, no index.js, eu também mandei exibir uma view. Então, vamos lá. Aí, o que eu fiz aqui? Ó? Observem que é exatamente o que eu fiz na aula de ontem, só que utilizando para a web. Eu criei aqui o route, o arquivo route, que vai ser o arquivo responsável pelo roteamento da minha aplicação. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui é que começa, o Cleoma, os problemas que eu tive naquela minha versão 5, que eu tive que implementar. O que eu fiz aqui? Ó? Eu instalei esse React Navigation /native. Aí, o que eu fiz, pessoal? Eu entrei nesse site aqui, reactnavigation.org, e fui lá na documentação dele. E aí ele me mostrou essa versão 6, ó. React Navigation. Aqui, ó. Abri aqui, ó. React Navigation. React
navigation.org. Start. Deixa eu abrir essa página aqui, ó. Cheguei aqui, tá vendo? Aqui você escolhe as versões que você quer utilizar. Tá? Então, eu defini para a minha última, para a última versão, a versão 6. Quer dizer, essa biblioteca do React Native está definida aqui dentro dessa documentação. Então, eu segui esse passo a passo aqui, pessoal, para poder fazer a minha configuração. Aí, eu capturei essas telas e coloquei no material aqui para facilitar para vocês. Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Eu desci aqui, ó, na minha tela, fui lá em instalação, selecionei aqui o Yarn, e ó, copiei essa linha e executei. Tá? Ou então NPM, né? Tanto faz. Tá? Beleza. E aí, depois de fazer essa instalação, eu também adicionei essas bibliotecas aqui, ó, esse React Navigate Screen, React Navigate Safe Area Context, tá? Por quê? Porque eu selecionei aqui essa opção do Hello Navigation para poder criar esse Hello. E aí eu segui essas orientações dele aqui, ó, para poder fazer isso. Ele pediu para instalar isso aqui. Foi o que eu fiz, tá? Beleza. Foi o que eu mostrei aqui do lado, tá? Embaixo. Bom, isso aqui é um comentário que eu faço, que esse estilo de navigation que eu estou utilizando é aquela navegação stack. É uma navegação baseada em pilha ou em botões. Conforme você clica nos botões, você avança para as outras páginas, como é feito no Instagram. O Instagram também trabalha dessa forma. Tá? Quando você clica no perfil, né, de uma pessoa e tudo mais. Tá? E aí eu tenho que instalar essa biblioteca, React Navigator Stack. Fiz essa instalação, mostrei para vocês de onde que eu tirei, tá vendo? Lá da documentação. Fiz isso, ó. E aí, o que acontece? Como eu estou trabalhando com Android, ele me faz aqui uma exigência que eu implemente isso aqui dentro do main active, da minha classe main active, da minha classe Java. Aí eu vim aqui no meu código, ó, meu código-fonte, e procriei esse main active. E eu fiz essas implementações aqui, ó, nele. Né? Defini essas linhas aqui dentro desse meu código. Tá? Esse aqui, ó, tá vendo? Esse on create new aqui, ó, acrescentei isso aqui, tá vendo? Dentro do meu código. Tá legal? Legal. E fiz ainda esse import para o Android OS Bundle. Fiz isso aqui, quer dizer, já terminei o trabalho. Segui rigorosamente a documentação. Tá? Entendeu, Cleuma? Como é que foram as minhas adaptações? Porque eu quero deixar claro para vocês o seguinte, eu estava trabalhando com essa versão 5. Ó. A versão 5 é outras coisas, tá vendo? Ó? Totalmente diferente. Na versão 6, eu tive que fazer essas adaptações. Tudo bem, pessoal? E é assim que funciona. Legal. Aí eu mostro aqui para vocês como é que você acessa o main active, ó, Ctrl P para você localizar o arquivo. Mostrei onde é que eu adicionei essas linhas, tá vendo? Tá? Bom, e aí prosseguindo agora com o desenvolvimento, agora sim, agora eu estou apto a desenvolver a minha parte de roteamento. Então, o que eu fiz aqui? Ó, na pasta source, lá no meu arquivo routes.js, vou abrir a aplicação aqui, ó, a minha pasta, deixa eu fechar aqui o Android, a minha pasta source, routes, eu defini isso aqui. Gente, o que eu acho legal de trabalhar com essas disciplinas em paralelo, com essas duas disciplinas, é porque você pode ir comparando as coisas. Quando você trabalhou na web, lembra da aula de ontem? Se você não se lembra, dá uma olhadinha no vídeo que a gente gravou ontem e no material que eu compartilhei com vocês. Isso aqui é um pouco diferente, por quê? Porque a gente trabalha com React Router DOM. Tá? A navegação web é diferente da navegação do dispositivo móvel. Aqui eu estou utilizando o quê? O React Navigation, uma outra biblioteca. Tá? Então, ó, a importação aqui foi outra, mas o estilo de programação aqui, cara, é idêntico, é o mesmo. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Por isso que é bacana você utilizar uma tecnologia, entendeu, Fernando? Por isso que é legal você utilizar uma tecnologia, você definir, pô, eu vou trabalhar com JavaScript, vou trabalhar com React. Você trabalha tanto no back-end, Node, quanto na web,
React.js e na parte mobile, React Native, tudo com uma mesma linguagem, utilizando o mesmo escopo de desenvolvimento. Certo? Por isso que eu recomendo fortemente que vocês trabalhem assim. Já conversei muitas vezes com o Hallis, né, Hallis, sobre isso, né? Muito bem, então aqui, olha só, o Cleon, olha só, eu faço a mesma coisa, eu defino o seguinte, ó, o meu roteamento vai trabalhar com essas duas pastas, com main e com user, tá aqui, ó, pages, main, user, tá? E aí eu defini um stack, essa variável aqui, stack, essa constante stack, que vai ser manipulada por essa função, navigate stack to navigator. E aqui dentro, o que eu fiz aqui? Ó? Vou voltar para o meu material para poder seguir essa linha aqui para vocês depois estudarem, né, por ele, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Todo o código eu capturei e coloquei aqui no material. Ó. E aqui eu mostro passo a passo. Inicialmente a gente importa esse create navigation e tech navigation, que a gente fez aqui, ó. Essa linha, na linha 1. Em seguida a gente importa os nossos componentes main e user. Eu quero muito que vocês fixem esse conceito de componente. Eu, quando crio um formulário, entenda que eu estou criando um componente, tá? Aqui é programação declarativa, tá? Então, eu estou definindo componentes. E os inserimos dentro de um Stack Navigator, aqui, ó. Tudo isso aqui está dentro da minha função routes, que é exatamente o meu routes.js. Então, olha como é que é simples, pessoal. Dentro dessa minha função, olha só, estou definindo isso aqui, ó. Tá tudo entre essa tag Stack Navigator, tá? Tudo eu coloco dentro do Stack Navigator. Portanto, a nossa navegação está praticamente concluída. Então, ó, agora o que eu faço? Eu abro o meu arquivo index, source index, tá? Então, ó, defini aqui o seguinte, olha, vamos entender só essa linha aqui, ó, olha só. Stack screen. Stack screen. Para cada stack screen que eu coloquei, eu defini um componente. No primeiro aqui, eu coloquei o componente main. No segundo, eu coloquei o componente user. Ou seja, quando o camarada clicar aqui, ó, estou aqui na minha aplicação. Quando eu executei inicialmente, ele caiu aqui nesse stack screen. Você vê que essa minha telinha que está desenhada aqui, ela tem essas configurações, tá vendo? Esse title main aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, main fa e terge, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar. Ó, já mudou aqui para main fa e terge, tá vendo? Automaticamente. Vou tirar aqui o fa e terge de novo. Tirar aqui, ó, Ctrl S. Ó, voltei aqui, ó, ele já mudou para main de novo, tá vendo? Que é, Abdene? À medida que eu for modificando meu código aqui, ó, ele já vai refletir. Então, já vou programando aqui de boa, tá? Então, eu defini aqui, ó, um fundo branco para minha tela, defini o título, como eu já mostrei para vocês, fiz um alinhamento centralizado. Quer dizer, dei uma desenhada bonitinha aqui na tela. Agora, no meu componente user, aqui, ó, eu não fiz nada, cara. Então, se eu navegar para o user, navigate to user. Quando eu clicar nesse botão, bom, aí o que eu tenho que fazer? Não é o main que está funcionando? Então, eu tenho que ir para o componente main, esse index. Presta atenção, Fernando. Aqui, ó. Estou dentro do main, ó. Ó, aqui dentro do main, eu defini, vamos analisar o código aqui, ó. Eu importei o React, tem que importar o React. Eu estou utilizando aqui um button, componente button, que é esse botãozão aqui, e eu estou definindo uma view. Então, esse botão está dentro da minha view. Então, essa tela aqui é toda a minha view. E esse botão eu coloquei um título para ele, Navigate to User, navegar para o usuário. Só que essa navegação para o usuário vai acontecer quando eu pressionar o botão. Quando eu pressionar o botão, observem que eu criei uma função aqui, ó, onPress, quer dizer, ao pressionar, ele chama essa função Navigate to User. Essa função está aqui em cima, ó, Navigate to User. E o que faz esse Navigate to User?
Ele, ó, navigation.navigate user. Então, olha aqui, Cleo. Esse método navigate, ele faz parte da biblioteca que eu instalei, entendeu? Então, eu não preciso programar nada. Eu simplesmente chamo o método e digo para ele qual a tela que eu quero que ele abra para mim. Ele vai abrir a tela user. Então, quando eu clico aqui nesse botão, ó, clico aqui, ó, ele faz isso, ó, navega para user. E aí ele vai chamar essa página user aqui, ó, index user. Só que essa página user não tem nada, ele só tem uma view, só tem uma tela. Mas como eu estou usando esse navigation, automaticamente ele me oferece aqui um botão de retorno, tá vendo? Automaticamente. Então, eu clico aqui, eu consigo voltar para a página main. Agora, o legal de vocês entenderem é vocês compararem com aquela aula de ontem web. Lembra de ontem? Ontem a gente fez isso aqui também. Só que a navegação não era para programação para celular, era para programação para quê? Para web. Entendeu? Ou seja, eu estou programando isso aqui de forma nativa. Eu estou criando um app. Entendeu? Agora, uma pergunta, Luciano. Aquela aplicação web que a gente criou ontem, eu conseguiria executar no celular também? Sim. Sim. É só abrir o navegador do celular, não é? Que vai funcionar. Agora, eu não tenho os recursos. Então, se você tiver um navegador no celular, você vai conseguir rodar aquela aplicação web no celular. Só que isso que eu estou mostrando para vocês aqui é um app do celular. É quando você vem aqui na sua loja lá do Android e instala um app. É diferente de você entrar no navegador do celular, entendeu? Isso aqui é programação nativa. Entendeu? Ok. Então, vamos lá. Valeu, Jonathan. Daqui a pouco. Espera um pouquinho. Sara, quer? Daqui a pouquinho. Estamos terminando já. Estamos caminhando para o final. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Estão acompanhando legal? Tá maneiro? Entenderam a lógica da aplicação, como é que é simples? Então, gente, ontem, lembra que eu disse para vocês, Cleoma, se eu quiser criar outras telas, cara, eu venho aqui no Pages, aqui, ó, e vou criando meus componentes. Quero criar uma tela de clientes, eu vou colocar Pages clientes. Entendeu? E desenho meu formulário para o cliente. E vou criar a minha aplicação. Entendeu? A ideia. A lógica que eu uso lá no web é igual que eu uso aqui no mobile. Ok, pessoal? Bom, aí, vamos lá. Vou avançar aqui já para o final, tá? Para mostrar para vocês. Isso que eu expliquei para vocês foi exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. No final das contas, você tem a aplicação rodando. Tudo bem? Legal. Coloquei aqui no final para você sempre executar o React Native Android para executar a aplicação e layout. Ok. Agora, o que eu quero mostrar para poder finalizar, Sara, quero mostrar uma última coisa para vocês. Abdeni, tá vendo que eu estou rodando com o Android Studio, né? O emulador, né? Eu quero mostrar para vocês agora no meu celular. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Vou fazer o seguinte, ó. O bundle está rodando. Estou com o emulador. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu celular com o meu cabo USB e vou... Vocês estão me vendo aí? Estão vendo aí? Estão, né? Ó. Não consegue me visualizar, não? Estamos vendo aqui, ó. Não, aparece aí na telinha aí, Edu? Ah, tá, não. Vocês estão me... Não, vocês estão me vendo aí. Eu quero que vocês vejam o minha câmera aqui. Está aparecendo aí? Aparecendo? Ó, tá pequenininho, né? A minha câmera aí. Não tá me aparecendo aí no Meeting? No Meeting? No Meeting aí, né? Tá, então, ó, eu vou espetar aqui o meu celular. Tá aqui, ó. Tá me vendo aqui o meu celularzinho? Tá? Vou abrir aqui o celular. Ó, tô com o meu celularzinho aqui, deixa eu, ó, abrir aqui meu celular. Tá de boa? Meu celularzinho? Tá? Ah, agora tá legal, né? Você tá me vendo legal aí, né, Sara? Agora ficou bom. Legal. Então, olha só, gente. Olha só, eu vou fazer o seguinte aqui agora, eu vou parar
Eu vou fechar aqui o meu bundle. Vou fechar o meu bundle. Vou dar um Ctrl+C aqui para parar minha aplicação. Já parou. E agora, com ele conectado, eu vou executar aqui, ó, React Native em Android. De novo, tá? Ó, executei. Olha o que vai acontecer agora, ó. Olha o que vai acontecer. Ele, quando vai executar, ele vai detectar. Entendeu? Acompanhe, tenta acompanhar aí, ó. Vocês estão olhando aqui meu celular e estão acompanhando aí o que eu estou executando, né? A minha telinha, né? Ó, abri o bundle. Tá? Eu estava com o meu emulador aqui, ele continua ainda aberto aqui, ó, de boa. Só que agora, olha só. Se for o caso, eu até fecho o emulador, tá? Para ele poder capturar aqui do celular. Mas eu acho que ele já vai capturar automático. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele já vai pegar aqui. Ele pegou aqui do meu emulador. Eu vou ter que fechar esse meu emulador. Esperar um pouquinho. Ah, não, ele já capturou aqui, ó. Moto G Play, tá vendo? Ó? Esse Moto G Play. Tá aparecendo? Dá para ver, né? Olha só. Ele já capturou. Se vocês olharem aí no Meet, aí, ó, ele já detectou. Ele já instalou a APK. Essa APK é o arquivo que você, tipo assim, quando o programa ficou pronto, você gera esse arquivo APK, e aí, por exemplo, eu passo para o Luciano. Luciano, você pega essa APK, botar no seu Android, ele roda essa aplicação. Tá? Essa é a ideia. Aqui, ó, olha só, já conectou. Ó. Olha só, pessoal, no meu celular, tá vendo? A telinha. Já está abrindo meu celular. Ó. Olha que interessante, cara. Ele abriu o emulador e o celular ao mesmo tempo. Está rodando os dois. Agora, olha aqui, ó. Vou mostrar para você. Estão acompanhando na telinha aí? Vou clicar aqui, ó, para poder navegar aqui no celular. Ó. Cliquei aqui. Olha lá. Naveguei, tá vendo? Fui para a tela de user. Vou clicar na setinha para voltar. Ó. Cliquei na setinha. Voltei. No emulador aqui, ó, simultaneamente, ó, aqui no meu emulador Android, ó, cliquei aqui, ó, estou navegando. Estou usando os dois, tá vendo? Ele pegou os dois, ó. Tá? Se eu não quiser mais usar agora o emulador do Android, eu preciso utilizar... Gente, preciso da atenção de vocês aqui, total, não dividida. Se eu quiser dispensar o meu emulador Android, eu posso. Eu não posso dispensar o Android, porque quem está controlando esse meu celularzinho aqui é o Android. Então, eu fecho aqui, Luciano, meu emulador, o Pixel 4, o Nexus 5 lá que o Abdemi me mostrou hoje, aquele que você instalou, fecho ele. Eu passo a usar só aqui. Entendeu? A minha aplicação vai ficar mais leve. Fica mais leve. Mas o detalhe que você não pode esquecer, aí você pode pensar, pô, então eu vou fechar meu Android Studio. Não. Porque é ele que faz esse cara se conectar aqui com o meu celular. Tá vendo? Tá, então, eu estava devendo essa aula para vocês, mostrar toda essa parte aí, né? Eu acho que hoje deu para tirar todas as dúvidas, né? Podemos seguir em frente com a nossa aplicação agora sem preocupações com relação a essa parte de instalação e configuração, né? Ok, pessoal? Tem que ativar o modo desenvolvedor, tá? Para deixar ele mexer. Como é que é? Não entendi, Fabrício. Então, o celular você tem travado de fábrica. Você tem que ativar o modo desenvolvedor. No Android? Eu também vi isso daí. Eu coloquei sempre essa e fica clicando no... Aí tem todo o protocolo. É medida de segurança isso daí. Isso para mim é novidade, tá, ô Fabrício? Isso para mim é novidade. Você entrar no sistema, ele vai mostrar a versão do Android, você vai clicar, ele vai habilitar um novo desenvolvedor. Você habilita um novo desenvolvedor, ele vai abrir para você conectar o USB. Você pode conectar o USB para transferir arquivo. Ah, sim! Pô, legal, eu fiz isso no meu, eu fiz isso, tá certo, desculpa. É porque já tem tempo que eu fiz esse aqui, É porque já tem tempo. Esse aqui é um Samsung, um S7. É um S7. É. Não, ele pegou, ele conectou com a opção de Moto G. Só que a origem dele é um Samsung, um S7.
Porque o meu LG, por exemplo, não faz isso, mas ele funciona. Aí eu sei o seu LG. Hã? É meu. Só que atualmente eu só uso para essas coisas. Eu tenho um outro celular, né? Isso. Não. Isso aqui eu uso para poder trabalhar. Ó, vou dizer para vocês o seguinte, para a gente poder encerrar aqui. Eu sou tão fissurado com isso que eu comprei um app, comprei um MacBook para poder rodar isso no iOS também, para poder mostrar para vocês que funciona. Se eu pegar essa aplicação aqui e rodar no Mac, vai funcionar e vai rodar no meu iOS, a mesma aplicação. Mesma coisa. É onde eu digo, essa é a vantagem, e eu acho que até o Halisson endossou minhas palavras, né, Halisson? De se utilizar essa tecnologia React Native, que você consegue rodar em qualquer plataforma. Tá? Agora, a pegadinha que eu fiz para vocês na prova, que todo mundo caiu, que não é o React Native que compila. Cada ambiente tem o seu compilador próprio. Né? O React Native ele apenas gera código. Né? Os compiladores que fazem, que fazem essa mágica, né, acontecer. Tá legal? Tudo bem? Bom, então eu vou encerrar aqui para não esticar mais essa gravação, mas acho que foi muito legal a aula de hoje, né? Tirou todas as dúvidas, né? Esclareceu todos os pontos. Não foi? Vou parar aqui a nossa gravação, com foco aqui no meu celularzinho bonitinho, que agora eu estou me vendo aqui, agora eu estou me enxergando aqui, né? E com isso, visualizando aqui o meu S7, eu encerro a aula de hoje. Ok, pessoal? Estou parando, então, a nossa gravação para a gente poder encerrar a aula.